Olá, eu sou Ana Martinho, sou assistente de bordo e venho partilhar este look que eu acho bonito para um jantar, por exemplo, agora para o dia de São Valentim, e por isso venho aqui partilhar convosco. E se queres saber como é que eu fiz este look, continua a assistir e eu explico-te o passo a passo. Vou começar este meu visual aplicando o primer de rosto hidratante. Este primer basta aplicar só um bocadinho assim e é indicado para peles secas porque é hidratante e é ele que me vai proteger a pele da base e vai dar um acabamento perfeito à minha maquilhagem. E por isso eu não o dispenso antes de começar qualquer maquilhagem. Em seguida vou aplicar na minha base em spray com o meu pincel Kabuki, é um pincel muito macio, ideal para espalhar perdão, as nossas bases. Eu escolhi esta base em spray, que deve ser sempre abanada, não se deve aplicar diretamente na cara, mas eu escolhi esta base porque ela basta pôr pouca quantidade, assim diretamente no pincel, 4 sprayzadas, e aplicar na cara. E como eu estava a dizer, e depois espalhamos então com o pincel, como eu falei. Reparem que só de aplicar a base, esta zona da olheira melhora logo muito mais em relação aqui a esta zona. Mas como eu estava a dizer, eu escolhi esta base porque ela é, apesar de ser de cobertura alta, ela é muito leve, tem uma durabilidade de até 12 horas, não transfere para a roupa e por isso eu adoro e dá um acabamento muito natural, como vocês podem ver. Eu adoro esta base e então com este pincel ela dá um acabamento mesmo bom. Reparem como as minhas olheiras ficaram muito mais esbatidas só com a aplicação desta base. É fabulosa, eu adoro. Vou aplicar o meu corretor na cor Organza, aqui na zona das olheiras, para melhorar. E normalmente eu aplico assim uma pequena quantidade com os dedos, assim, aqueço aqui no meio dos dedos e aplico primeiro assim, com o próprio dedo, aqui também na zona da pálpebra, que esta descoloração que tenho aqui no canto é que nos dá também este ar cansado, e a mesma coisa do outro lado. Bato o máximo que posso, assim, e depois com o meu pincel, que tem este lado que é especialmente para esbater o corretor, para aplicar o corretor, tento espalhar ainda o máximo. Este pincel é ótimo porque é um 2 em 1, este lado aplica pó e este lado é para o corretor. Depois venho de novo com o Kabuki e vou tentar misturar estes dois tons com o que resta ainda do pincel. E reparem como as minhas olheiras desapareceram. Como vou aplicar sombras em pó, vou também aplicar o primer de olhos, porque este primer basta só uma pequena quantidade, assim. Estão a ver? Vai permitir com que as sombras se mantenham intactas durante muito mais tempo e torna também as sombras mais vivas, e por isso eu não dispenso a aplicação do primer. Depois, para matificar tudo isto que eu estive a aplicar, vou usar o meu pó translúcido, que é um pó branco muito fino, e o meu pincel fluffy para pó. Basta só uma pequena quantidade e espalho pelo rosto todo. Antes de
começar com as sombras de olhos, vou ainda dar aqui um jeitinho nas minhas sobrancelhas. E para isso conto com a ajuda deste pincel, que de um lado tem a escovinha e do outro lado o pincel, e da minha paleta específica para sobrancelhas. Tem estas duas cores, eu vou usar esta aqui mais clara. E então, normalmente começo por pentear as minhas sobrancelhas, só para desenhá-las um pouco melhor. Depois penteio. O mesmo do outro lado. Então, vou maquilhar os olhos com a minha paleta número 4, que tem estas sombras lindíssimas, e vou usar estes dois tons, este tom aqui e este. E então, vou começar com o meu pincel do côncavo, de aplicar no côncavo, e vou começar por este tom aqui, o Cheerful, e vou aplicar aqui na zona do côncavo, assim, com movimentos para a frente e para trás, e puxo aqui para baixo, como se fizesse aqui um V. Com o meu pincel para sombras, da Luxe Brush, específico para sombras, vou usar agora esta sombra aqui, que é a Honest, no canto interno do olho. E então, aplico o pincel e vou aplicar aqui no canto interno então do olho. Venho com o meu pincel de esfumar e vou esfumar aqui todas as cores que eu tive já a aplicar. Agora, com esta sombra mais escura aqui, que é a Triumphant, vou fazer aqui o canto externo do olho, fazendo também um pequeno V, assim, e para aqui, como se fizesse assim um Vzinho. Venho de novo com o meu pincel de esfumar e vou esbater isto tudo. E agora vou usar este tom mais claro para iluminar o olhar, que é o Tender, e vou aplicá-lo aqui na zona aqui junto à sobrancelha. Isto faz com que o meu olhar se ilumine e que puxe o olho para cima. Este pincel, de um lado dá para aplicar sombras, e depois tem aqui uma esponjinha que eu vou aproveitar com o mesmo tom para colocar aqui no cantinho do olho. Está-me um pontinho de luz que vai iluminar ainda mais o meu olhar. Reparem como estes pontinhos de luz iluminam, fazem toda a diferença. A minha sombra de olhos está praticamente concluída, vou só esbater aqui mais um bocadinho para que os tons fiquem bem misturados. E vou aplicar o meu primer de pestanas, ele é assim branco, e este primer, eu adoro este primer porque ele vai proteger as minhas pestanas, porque tem vitamina E, e vai ajudar a otimizar a minha máscara de pestanas, ou seja, as minhas pestanas vão ficar mais compridas e mais densas.
Então, agora vou aplicar a minha máscara de pestanas Epic 4D com movimentos em zigue-zague e enrolar para cima. E vocês vão ver as minhas pestanas a crescer. Mesma coisa do outro lado. Posso pôr mais um bocadinho. Vou pôr mais uma camada. Vocês veem como é que as minhas pestanas estão? Vou só pôr mais uma camada. O que acham? É fabuloso, não é? Eu também acho. Vou dar um pouco de cor ao meu rosto, usando aqui o meu bronzer na cor Beachfront, e vou usar este pincel, que é próprio, para aplicar este tipo de produto, de pó. E normalmente aplico aqui na testa também. Vou usar o meu blush na cor Supple. Vou usar aquele meu pincel para pó e com pequenas pancadinhas aplico o blush. Este pincel fluffy espalho melhor. Tento misturar estes dois tons. E depois, uma das coisas que eu nunca dispenso é o iluminador. Adoro este iluminador na cor Benevolent e aplico com o meu pincel em forma de leque. E então aplico aqui, iluminar aqui esta parte do rosto, estão a ver? E também aqui nesta zona que faz com que os nossos lábios pareçam maiores, mais volumosos, que é o que nós queremos. Para os lábios vou usar aqui o meu lápis delineador num tom nude, que é o tom Pouty, e vou delinear os lábios. E vou usar o batom Moonstruck Splash na cor Sublime, que é um batom mate muito bonito, um nude muito, muito bonito. E vou finalizar aplicando o meu spray fixador de maquilhagem. Ele é muito agradável e ajuda a que a maquilhagem dure muito mais tempo, em boas condições, impecável. E é muito agradável. E aqui está o meu look final. As minhas pestanas. Espero que tenhas gostado destas sugestões. Coloca aí embaixo a tua opinião sobre estas dicas, se gostaste. Eu vou também deixar aí na descrição todos os produtos e tons que utilizei. E se queres receber sempre notificações sempre que eu publico um vídeo, carrega no botão de subscrever e no sininho preto para que sejas sempre avisado sempre que eu fizer estes meus vídeos. Obrigada por estares aí a assistir e até à próxima. Fica bem.